E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso examine-se a si mesmo, tá? Aqui no nosso módulo. Esse examine-se aqui a si mesmo, e aqui nós vamos estar em 1 Coríntios 11, no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Contexto. 1 Coríntios 11. Coríntios é um livro que Paulo escreveu ao pessoal da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade ali na região de Roma, da Itália. E daí fala aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma-se do pão e beba do cálice. Aqui no momento da ceia, que Cristo tinha instituído de fazer a ceia para lembrar dele, né? E aí, esse examine-se, pois, o homem a si mesmo, já muitas vezes eu escutei, por exemplo, né? Veja se você não está em pecado, né? Na igreja eu usava muito esse contexto. Veja se você não está em pecado, se não está errado, vai pedir perdão para o teu irmão. Isso é importante, sim. Mas também, o examine-se, também olhar para dentro e ver o que dentro de nós que não está certo. E tem, às vezes, coisas que não tá certo. Às vezes, nós não estamos com o perdão liberado. Às vezes, e aí eu vou falar uma questão de gênero e alma, né? Às vezes, nós não estamos com a nossa alma organizada. Às vezes, nós estamos em polos disparados. Às vezes, as mulheres estão muito puxando para um lado, estão muito mais masculinas e femininas. Às vezes, os homens estão muito femininos que masculinos. Às vezes, nós estamos até em pecado porque, olha só que coisa, né? Lembrei agora. Às vezes, nós estamos dentro de uma relação com um narcisista. Aí pode ser nossos pais ou pode ser um cônjuge. E aí, não tem jeito. É muito complicado porque o narcisista, ele faz com que a gente orbite ao redor dele ou dela. Isso é terrível, porque na hora que nós orbitamos ao redor de um outro ser humano como nós, só que diferente que ele tem esse traço narcísico, nós estamos tirando Deus do lugar e colocando esse ser humano. Só que é absurdo, porque esse ser humano não devia estar lá, ele não pode estar lá. Ele tem que ser derrubado de lá. Mas nós o colocamos lá por causa de codependência, por causa de evitar... eu quero evitar conflito, por causa que você... Não vou conseguir fazer nada sem ele. E esses deuses têm que ser derrubados. E às vezes a gente está em pecado porque a gente não está adorando a Deus. Estamos adorando um outro ser humano falho. Só que pior de tudo, e não vamos cair num outro erro, é que adorar um narcisista, gente, que absurdo! Já basta nossas próprias falhas, tem que adorar um ser totalmente distorcido, uma pessoa que tem inveja patológica, a pessoa que não quer o teu bem, a pessoa que manipula os outros. Meu Deus do céu! Tá vendo que isso realmente é uma patologia? O narcisismo, quando ele realmente comprovar que a pessoa é narcisista mesmo, que ela tem mais de 5 características do DSM, é um absurdo então, orbitar ao redor de um ser humano desse. É um absurdo. E aí eu vou falar esse tempo aqui, ó. É um absurdo. Então, se é um absurdo, nós temos que sair dessa zona do absurdo. Examine-se, põe-se o homem a si mesmo. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pare e fale, Deus, me ajuda. E eu vou olhar para mim mesmo, onde que eu tô errado. Pede para Deus, gente. E começar a ver os pontos em nós que estão errados. Primeira coisa, adorar um outro ser humano é um pecado. Você tá em pecado. A tua vida não anda. Tô falando sério, a tua vida não anda. Porque a gente sabe muito bem que quando a gente tá... eu posso pecar, né? Eu sou um ser humano e vou pecar até o final da minha vida. Sempre. Porque eu sou um ser humano. Eu só tenho que afastar do pecado. Mas... se eu sei que eu reconheço que eu tenho aquele pecado, nossa, eu adoro meus pais, não, eu não consigo viver sem eles, eu não consigo viver sem esse meu cônjuge que às vezes ele me bate, ou que ele me trai, não vou conseguir viver sem ele. Você está claramente adorando um outro ser humano e isso está tirando Deus do lugar dele, isso também é um pecado. Quando nós permanecemos no pecado, é batata, assim, é como se nós estivéssemos cavando nossa própria cova, e colocado cada dia mais terra em cima de nós. Então, isso é permanecer no pecado. E aí, a nossa vida não anda. Então, por isso, gente, que nesse ponto é que a gente tem que olhar e começar a encarar quem que é o nosso Deus.
Quem que é o teu real Deus? Quem que tu estás adorando? Ah, mas meu pai está doente. Quem que tu estás adorando? Ah, minha mãe, ela tem, sei lá, quem que tu estás adorando? Ah, mas meu ex, ele paga as minhas contas. Quem que tu tá adorando? Quem que nós estamos adorando? Isso é muito importante. Se a gente continuar nesse lugar de adoração a outro ser humano, meu Deus do céu, a gente não vai sair do lugar. A gente não pode ficar preso, esses pais, né? Essas dinâmicas familiares ou conjugais narcisistas. Nunca volte com narcisista. Nunca volte com narcisista. Nunca volte com narcisista. Nem com teu cônjuge, ex-cônjuge, nem na casa dos teus pais. Ah, Lene, meus pais ficaram doentes, preciso de ajuda. Se tu conseguir, se eu tivesse irmãos e tu conseguiste ter a capacidade de pagar alguém e tu tens que vê-los de vez em quando, tudo bem. Mas, em último caso, vai morar de novo com eles. Em último caso, leva eles pra tua casa a pessoa ficar mais velha, ficar mais sábia. Mentira. Se ele for narcisista e ele não tiver consciência, que a maioria não tem, não vai mudar nada. Só vai até às vezes piorar. Eles ficam mais vitimização, eles ficam mais aquela coisa assim, mas eu te criei. Eles ficam com todo mais distorcido. Então, não adianta de nada. Então, você tem que pensar e se organizar como é que vai ser isso lá na frente. Lógico, o futuro a Deus pertence, graças a Deus. Mas a gente tem que pensar nesses pontos todos. Por quê? Porque às vezes fica naquela coisa, mas ele meu pai, eu tenho que ficar com ele, minha mãe tem que ficar com ela. E às vezes são um casal que já tá junto, né? Ou às vezes, lógico, tem algumas pessoas que têm só mãe ou pai. E aí eles se fazem muito mais de vítima. Os que eu tenho acompanhado de famílias narcisistas, tu vê que as mães ou os pais, eles se passam muito mais velhos do que eles realmente são. Eles sempre se passam muito mais de mais velhos, de mais desfalecidos, de que não tem dinheiro, de que todo mundo tem que parar para ajudá-los, mas eu fiz tanto por você. Eu vejo que filhos saudáveis e filhos de famílias que foram saudáveis, eles fazem automaticamente pelos pais. E ao mesmo tempo também vejo que filhos saudáveis, de pais saudáveis, às vezes os pais não pedem nada, que os pais já estão com estrutura. Normalmente o narcisista, tem daqueles que têm muito dinheiro e usam o dinheiro como um álibi, os que não têm disciplina familiar, eles jogam tudo nas costas dos filhos. Tudo nas costas dos filhos. Então os filhos têm que proporcionar tudo para eles. Só que assim, lembrando que tudo que os filhos proporcionarem nunca vai ser suficiente para suprir o que eles querem. Porque além de eles quererem os filhos próximos deles, custe que custar, eles não têm nenhum tipo de retribuição no sentido de tipo de deixar o filho ser um ser individual. Eles não têm isso, tá? Então não espere nada de um pai narcisista, não espere nada de uma mãe narcisista. Se estruture. Se os teus irmãos não têm nenhum traço narcisista, eles entendem essa situação, estão conseguindo se libertar, converse com eles, como é que vai ser às vezes no futuro, como vocês podem dar um suporte se necessário, né? Mas nunca abandonar, tá? Como em alguns casos não dá para ter contato zero, então assim, você vai acompanhando ali, ó, à distância, sabe? Você tá ali, vai, volta quando precisa, ver como é que tá. Se tu consegue contato zero, melhor ainda. Então, partiu viver, né? Só que no momento do contato zero, às vezes os filhos sentem muita culpa, porque falam assim, mas é meu pai. Só que uma coisa importante, não lembro do que eles falam, lembro do que eles fazem, tá? Lembro do que eles agem. As ações, gente, são muito mais importantes do que as palavras. Porque às vezes as palavras, eu posso falar várias coisas se as minhas ações não forem conforme. Então, é muito importante que você se apegue a isso, se apegue no meu sentido, né? Você se atenha a esse ponto. Do que você passou, e não é porque, eu não perdoei, não é porque tu não perdoou, é que senão tu vai voltar naquele ciclo, e uma vez naquele ciclo do narcisista, é muito complicado de sair, ainda mais quando ele fica mais velho. Então, ele não muda nada nesse percurso, a não ser que eles tenham consciência, que são poucos, que daí eles veem o quanto eles perderam na vida, e daí eles começam a recapitular muita coisa, e veem que eles realmente perderam família, perderam filhos, por conta dos comportamentos deles. E daí, realmente, a gente pode falar, não foi sua culpa. Mas agora, na parte que te cabe, vai se cuidar e vai ficar longe dessa pessoa para você conseguir ter uma cura completa em Deus. Tá bom? É isso aí, então até a próxima.